Bom dia, boa tarde, boa noite, Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro, Brasil. Estamos aqui começando mais um bate-papo nas redes do Verbo do Nada, no YouTube estaremos também e para mais quem quiser ver, né? Então estou aqui, eu, Alexandre Fonseca, estou com Charles Toniolo, Juliana Carvalho e vamos falar um pouco, debater sobre Volta Redonda, sobre questões também que acabam extrapolando o município, né, que faz parte, não existe nada que esteja isolado dentro de uma realidade social, política. Então a gente acha importante, a gente vai sempre tentar manter esses debates mais constantes, né? Agora esse ano, ainda mais ano de eleição, as pessoas precisam entender o que está acontecendo para poder também na hora votar consciente. É um trabalho que a gente faz também há anos, mas que a gente está sempre tentando aí encontrar novas maneiras de encontrar as pessoas, alcançar e que nossa mensagem seja ouvida. Primeiramente queria cumprimentar os companheiros e camaradas de luta. Charles Toniolo, fala um pouco sobre você, sobre sua história, que a gente quer ouvir um pouco. Beleza, Alexandre, boa tarde, galera, bom dia, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo. Então, Alexandre, falando um pouquinho, né, eu sou Charles, sou volta-redondense, sou assistente social, né, trabalhei inclusive como assistente social aqui na Prefeitura de Volta Redonda. Atualmente sou professor da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro e estou militante do PSOL, junto com você, com a Juliana, né, pessoas aí que nunca abandonaram a luta, que estão aí sempre debatendo, discutindo, provocando temas importantes para a gente debater na cidade, né, e é um prazer aqui estar junto com vocês hoje, para ter essa conversas que a gente já tem ao longo do nosso cotidiano, mas que é importante também que a gente tenha esse espaço para dividir as coisas que a gente pensa, as coisas que a gente propõe, né, o que a gente quer de projeto, de cidade, dividir isso com a galera toda da cidade. Né? Sim, é isso. Eu acho que a gente, como eu falei, a gente está cada vez mais tentando novas formas de encontrar as pessoas, né, e hoje as pessoas estão na internet, é importante a gente usar esse meio de comunicação, vídeo, podcast, tudo mais, a gente vai estar nessa. Juliana Carvalho, queria escutar um pouco mais sobre você. Salve Volta Redonda, salve todo o povo da periferia da nossa cidade. É um grande prazer estar aqui com os meus companheiros. E é isso aí, galera. A gente está aqui tentando provocar, né, o cidadão e a cidadã volta-redondense no sentido de que a gente só concretiza a cidadania se a gente discute a cidade, né? Nesse território nosso que é fruto de tanta luta política, né, por um Brasil melhor também, né? Eu acho que Volta Redonda simboliza isso. Eu também sou filha dessa cidade, né? Nasci aqui, fui criada no Morro da Macumba. Não sei se vocês se lembram desse morro, ele ainda existe. Até hoje não sobe ônibus lá. Eu tenho 2 filhos, né? Sendo um adolescente, o outro entrando na adolescência. Eu tenho um companheiro que não é pai de nenhum dos dois e cada um dos dois tem um pai diferente. Então eu sei um pouquinho, né, do que é esse grande desafio que é uma mulher fazer parte de uma construção política, né, minimamente do nosso campo político. Eu sei o que é isso. Sou professora também, igual o Charles, só que eu atuo na educação pública de Volta Redonda há 15 anos no estado. E conheço também um pouquinho da realidade desse jovem que vive na periferia de Volta Redonda e que muitas vezes é exilado. É isso aí, daqui a pouquinho a gente vai falando mais sobre isso. Muito obrigada pelo convite, Alexandre. É uma honra estar aqui do lado do Charles e no VR Abandonada. Para me situar também um pouco aqui, né? Mais uma vez, meu nome é Alexandre Fonseca, sou nascido e criado aqui em Volta Redonda. Amo essa cidade, sou talvez uma das pessoas que mais critica Volta Redonda, mas tudo vem de um lugar de amor e a gente quer melhorar, a gente vê o potencial desse lugar, a gente quer que seja uma cidade melhor, né? Infelizmente muito potencial desperdiçado, que a gente quer mudar isso e tem conseguido devagar, eu tenho sentido isso, né? Tenho 32 anos, não parece com essa carinha aqui, né? Eu tenho 32 anos, sou formado em psicologia pela Universidade Federal Fluminense, aqui de Volta Redonda também, técnico em eletrônica. Nunca trabalhei com eletrônica, mas fui técnico de eletrônica, fiz 2 anos e meio de engenharia, coisa que a gente vai conhecendo aos poucos de cada um. E sou militante do movimento, sou 10 anos filiado a esse nosso partido. Diversas outras movimentos sociais
que eu participo, criei alguns deles, alguns estão funcionando, outros não estão. E fundador, junto com o Charles, a Juliana acompanhou nesse nosso caminho tantos anos do VR Abandonada e estamos aí seguindo nessa luta. Queria começar falando então um pouco sobre das coisas que a gente mais entende, né? A gente entende um pouquinho de tudo, mas começar a falar um pouco sobre a questão da assistência social. Você que é formado em serviço social, né? Eu queria começar falando então, para a gente começar sempre do básico, né? O que é assistência social? Qual que é o papel dela e qual que deveria ser o papel dela? E a gente trazendo para a realidade de Volta Redonda, batendo um pouco esse papo. Mas então o que é assistência social? Porque tem essa palavra assistência, né? E sempre o pessoal, aqui em Volta Redonda, por exemplo, é ação comunitária, a secretaria, né? Secretaria Municipal de Ação Comunitária. E a gente vai tendo esses termos, a gente não sabe muito bem. Então, qual é o papel dela e qual deveria ser esse papel? Bom, primeiramente, assim, o fato de eu ser assistente social, né, de formação, não significa que a gente só possa trabalhar na política de assistência social, né? A gente tem assistente social na saúde. Tem uma lei aprovada recentemente dentro das escolas, assistentes sociais e psicólogos, né, da sua categoria também, em empresas privadas, na habitação, em organizações não governamentais. Então, é uma profissão que tem, né, um amplo mercado de trabalho. Mas tem um protagonismo histórico nas ações de assistência social, que desde 1988 se tornou um direito do cidadão. Isso é muito importante a gente falar, né, porque no nosso país, e o que inclui Volta Redonda, né, a assistência sempre foi ligada a uma ideia de favor, né, uma ideia de moeda de troca. Sobretudo quando envolve necessidade de você dominar determinados grupos da população, né? Isso passa por política, passa por religião, isso passa por uma série de determinantes aí, que fazem com que as pessoas muitas das vezes confundam assistência social com ajuda, assistência social com caridade, ou assistência social como um favor que alguém que tem mais proporciona a quem tem menos, né? A classe trabalhadora brasileira lutou para que a gente rompesse um pouco com essa visão. E a gente conseguiu conquistar, né, lá no nosso texto constitucional, a assistência social como direito do cidadão e dever do Estado. E a premissa, Alexandre, e demais, né, todo mundo que está ouvindo aí, a premissa é muito simples, né? Nós vivemos em uma sociedade capitalista onde a desigualdade social é estruturante das relações, né? Quanto mais riqueza a gente produz na nossa sociedade, mais ela fica concentrada nas mãos dos poderosos, né, dos grandes conglomerados econômicos, né, das grandes empresas. E quanto mais essa renda se concentra, essa riqueza se concentra, mais pobreza, focos e manifestações de pobreza se espalham, né? Então a política de assistência social, ela se constitui como um direito, não como um favor, como algo que precisa ser reivindicado pela população, como uma forma quase que de uma ação afirmativa, né? Quase que de uma reparação histórica, né, pelas desigualdades produzidas pela nossa sociedade. A gente vê cada vez mais, né, ainda que a gente possa ter momentos históricos em que o custo de vida, o poder aquisitivo dos salários esteja um pouco maior, isso não significa que tem redução das desigualdades sociais, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Você pode ter uma parcela menor da riqueza sendo distribuída, mas uma riqueza ainda maior sendo concentrada nas mãos desses poderosos, né? Então, a política de assistência social, ela é uma política que visa justamente reparar minimamente, né, essas mazelas que a nossa sociedade produz. É claro que ela nunca vai dar conta de reparar integralmente, né, porque a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente superar a sociedade capitalista, né? Mas do ponto de vista das situações emergenciais, do aqui e agora, né, das necessidades concretas que essas populações que menos têm acesso à riqueza possuem, a política de assistência social precisa ser considerada como um direito e como uma responsabilidade do poder público, porque faz parte de uma cultura que a gente quer construir, de que os governos, de que o Estado, de fato, proteja os seus cidadãos.
Aqui em Volta Redonda a gente tem, né, o uso da política de assistência, né, pelos poderosos, né, pela classe política já estabelecida há muito tempo em Volta Redonda, por esse grupo político, através do Neto, de alguns vereadores, que usam a assistência social para benefício próprio, né? Então a gente fala da secretaria, né, da SMAC em Volta Redonda, não é à toa que de lá saiu o irmão do prefeito, né, entrou o irmão do prefeito e saiu de lá como deputado estadual, né? Aquilo ali foi utilizado, sim, como máquina eleitoral, né? Inclusive há várias denúncias, né, de como ele usou isso durante a campanha. Você, a partir de um certo momento, você tem que sair do seu cargo público para poder fazer campanha. E ele saiu da secretaria, mas continuou trabalhando, visitou todos os CRAs, fazendo campanha política dentro desses equipamentos de assistência social, de ação comunitária aqui em Volta Redonda. Então esse uso é muito perigoso e a gente poderia entrar um pouco mais nisso, né? Como Volta Redonda tem 35 CRAs, mas a precariedade de trabalho lá dentro é muito grande e tudo mais, os trabalhadores lá não ficam muito tempo porque trabalham de forma muito precária. Então é importante a gente também pensar em como as falhas dela existem e como a gente poderia avançar nisso. Eu queria escutar um pouco mais de você e da companheira Juliana também sobre isso. Então, eu estava ouvindo aqui o Charles falar e me lembrei de uma frase do Paulo Freire, quando ele defende, né, que a justiça social ela deve vir na frente de qualquer forma de caridade. Né? Aí a gente sabe o quanto que isso vira moeda de troca, principalmente nesse momento eleitoral. Acho que é importante também deixar claro aqui, eu não falei isso, né? Eu sou militante do PSOL também, desde a sua formação, desde o início lá atrás. Também sou coordenadora do CEP, né, do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação. E eu gostaria de lembrar a todos e todas que a educação é um direito que só é concretizado a partir dos outros direitos, né? E aí a assistência social é um desses direitos, né? É quase que impossível para nós, como educadores, estarmos dentro da sala de aula sem que o nosso aluno tenha o seu direito à moradia garantido, sem que ele tenha o direito à saúde, sem que ele tenha o mínimo de estrutura, por exemplo, o transporte, alimentação adequada, segurança alimentar. Então, assim, dentre esses direitos, juntando aí com a segurança, a assistência social é um dos mais fundamentais e, infelizmente, o que a gente tem visto em Volta Redonda são, por exemplo, pessoas que vendem o voto, muitas vezes a troco de uma carteira de identidade que é mais do que um direito garantido, né? Então, assim, quando a gente vê grupos de políticos poderosos, tradicionais de Volta Redonda, ainda se servindo desse tipo de prática, a gente só consegue remeter a uma permanência histórica cujo objetivo é se manter no poder e ainda aumentar a desigualdade entre as pessoas. É fundamental. A assistência social, ela é uma política, a gente pode dizer, que articula as outras, né? Ela articula a possibilidade dessa população acessar serviços de saúde, acessar moradia, acessar escola, enfim, acessar outros serviços públicos que também são do direito da população. E que muitas das vezes essas populações, né, mais vulneráveis, elas ficam excluídas justamente pela falta de condições materiais e muitas das vezes também de condições subjetivas, dada a própria condição material que ela vive, né, que essas pessoas vivem. Então, ela é uma política articuladora. E justamente por isso, né, por ela precisar acompanhar as famílias, né, nas suas necessidades básicas, né, identificar aquilo que as famílias estão precisando e que é de responsabilidade do Estado ofertar, que é fundamental que a gente tenha uma política de assistência consolidada nos municípios, né? Você falou do nome da secretaria, né? Assim, é algo até que Volta Redonda está muito atrasado, né? Várias secretarias, né? A assistência social como um direito foi uma conquista da Constituição de 88, então tinham muitos nomes, mas hoje quase todas as secretarias dos municípios assistência social, ou desenvolvimento social, ou assistência social de direitos humanos, e em Volta Redonda a gente continua mantendo uma nomenclatura que não corresponde mais ao estatuto de política pública que a assistência social ganhou, né? E para que essa política pública tenha efetividade, ali no acompanhamento das famílias, a gente precisa de profissionais de carreira,
precisa de profissionais concursados, precisa de profissionais que criem vínculo com o território. Né? Isso vale para assistência social, mas isso também vale para a saúde, né? Isso vale para quem trabalha nas unidades básicas de saúde, né? A necessidade do acompanhamento, da prevenção a doenças, né? Mas também a prevenção a situações de risco que essas famílias possam viver no campo da assistência social. Né? E quando você tem um município que constrói a sua política de assistência com base em contratos precários por recibo de pagamento de autônomo, né, isso gera uma alta rotatividade dos profissionais, ou seja, esse vínculo ele fica bastante prejudicado, né, porque, é claro, se um profissional ele faz um concurso para outro lugar, ou ele vê uma oportunidade melhor de emprego, é claro que ele vai, né, deixar um emprego mais precarizado para tentar melhorar de vida. Todos nós queremos melhorar de vida, inclusive os profissionais que trabalham na política de assistência. Né? E muitas das vezes se veem compelidos a fazer coisas por conta dessa condição precária. Então eu acho que essa é uma situação muito grave e que em Volta Redonda se agrava ainda mais, né, pelo fato da gente ter uma população efetivamente que precisa ser acompanhada nos territórios, né, apesar da quantidade dos CRAs, a gente ainda vê uma precariedade na forma desse acompanhamento, tal como deve ser no campo do direito da assistência social. Sim, Volta Redonda tem 35 CRAs, né? Porra, que ótimo, muito CRAs, né? 35 CRAs, quase toda a comunidade tem um CRAs. Salvador, por exemplo, uma cidade quase 10 vezes maior do que Volta Redonda, tem 28 CRAs. São Paulo, que tem 10 milhões de habitantes, tem 59 CRAs. Né? Então, Volta Redonda tem muito CRAs, e é ótimo. Porra, vamos espalhar quanto CRAs melhor, porque consegue estar mais junto da população. O problema é que isso se faz na base da precariedade, porque você tem um cobertor curto, ou que seria o suficiente para, se fosse mais enxuta a quantidade de CRAs, só que então o que você faz? Você precariza completamente. Então, muitos CRAs, por exemplo, tinha 2 pessoas. Né? Os CRAs não tinham equipe completa, faziam um serviço realmente quase praticamente só cadastrar o Bolsa Família, é isso. Então, nós temos trabalhadores hoje que não têm vínculo empregatício nenhum, porque RPA não é vínculo empregatício, não pode ser. Se você não tem FGTS, não tem 13º, não tem férias, na verdade é apenas um contrato curto de trabalho. Tem estabilidade. Quase um tarefeiro, né? Não é um trabalhador. Então, isso é problemático demais, é uma precarização que Volta Redonda se espalha, na verdade, essa precarização. Se me permite, Alexandre, a gente tem essa quantidade de CRAs, mas a gente tem um CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, né, que lida com diversas formas de violação, de violências contra crianças e adolescentes, contra idosos, contra pessoas com deficiência, e que a gente sabe, né, que a sociedade vem olhando para esse fenômeno com um olhar diferente e que essas denúncias vêm aumentando. E isso vem sobrecarregando, por exemplo, os profissionais que atuam nos CREAS, né? E sobrecarregar os profissionais significa atrasar, dificultar o atendimento a famílias que estão passando por situações graves de violência e de violações de direitos, né? A gente ainda tem, por exemplo, a política de acolhimento institucional em Volta Redonda, no caso de crianças e adolescentes, pautada na Fundação Beatriz Gama, né? Que é uma fundação, sendo que uma fundação que vem com todas as heranças autoritárias, né, que vivemos nos regimes aqui no nosso país. Sendo que a política de assistência já definiu que a política de acolhimento institucional, de abrigos, tanto de crianças e adolescentes como de idosos, é uma responsabilidade do poder público diretamente. Né? Então, tem muita coisa que a gente precisa investir na assistência social em Volta Redonda, inclusive revendo práticas que já não cabem mais, como práticas da troca de favor político, da manutenção de poder de poderosos, mas também de formas de gestão que não condizem com a assistência social como um direito. Queria agora falar um pouco sobre educação, né? Aquelas vinhetas. Educação. Então, partindo para a nossa camarada Juliana, eu queria saber um pouco, você que é representante, né, uma das coordenadoras do Sindicato dos Profissionais de Educação do Estado do Rio de Janeiro, aqui em Volta Redonda, esse sindicato tão importante, né, nas lutas da cidade. Queria saber um pouco mais sobre como está a educação em Volta Redonda, né? Como está a educação em Volta Redonda e como deveria estar. Então, assim, me fale um pouco mais sobre como que é isso. Você que também, além de professora, sindicalista, é mãe, né? Então, fala um pouco sobre como está a educação e como ela deveria estar. Qual que é a sua proposta, as nossas propostas para isso?
Eu acho que fazendo aqui uma ponte entre o assunto anterior, né, e o que a gente deseja, né, para essa educação na nossa cidade, eu acho que é importante dizer que a prestação de serviços, ela é feita por pessoas. Parece uma coisa meio idiota, né, de dizer, né, mas não são máquinas, não são computadores que ensinam as crianças. A educação que a gente acredita é uma educação de troca, de diálogo, não é uma educação transmissiva. Não acreditamos numa educação bancária. O que é isso? É a educação que a criança senta lá e ela só recebe aquele saber amplo e perfeito, né, desse professor. Então, isso exige formação, né? Isso exige estudo, exige investimento ao longo do tempo. Nenhum professor ele sai da faculdade pronto para trabalhar dentro de uma sala de aula, inclusive para enfrentar os desafios, os mais diversos desafios, né, que estão sendo colocados mais do que nunca, né, Volta Redonda hoje. É uma rede que não atende de forma adequada as crianças de inclusão, né? Existe um processo de inclusão que ainda é muito irrisório. Só para vocês terem uma noção, se a gente tem uma criança na rede que é cega e autista, essa criança não vai ter o atendimento específico para uma criança que tem as multideficiências. Porque, às vezes, você tem uma escola específica, você tem uma escola para autista, aí você tem uma outra escola para cegos. Então, assim, ainda muito o que fazer. Hoje, o vínculo, né, o contrato de trabalho, o vínculo empregatício para uma cuidadora, por exemplo, que é o nome que a prefeitura determinou, que seria o nome desse profissional, dessa profissional, que vai estar ali apoiando diretamente esse aluno que precisa de apoio dentro de sala de aula. Esse profissional, a única coisa que é oferecida a ele são pessoas que têm o ensino fundamental e cujo compromisso não é pedagógico. O único compromisso que esse profissional tem dentro da sala de aula é de acompanhar essa criança ao banheiro. Só que, assim, eu vou contar uma coisa para vocês. A situação em sala de aula para uma professora que tem uma turma de 30 alunos e mais 2 crianças inclusas, por exemplo, e essa professora ela não vai ter condições de lidar pedagogicamente, ter o compromisso pedagógico para contribuir para o ensino dessa criança. Então, assim, há uma legislação federal que, no âmbito do município, ela precisa ser muito bem articulada e trabalhada e pensada, tanto por professores, quanto por cuidadores, que é a atual função, quanto pelos pais e mães, né? Essa mãe, se a gente for parar para pensar, né, na realidade dessa mãe, a prefeitura não tem respostas. Aí, assim, é importante pensar sobre isso, porque quem faz a política pública não é essa mãe. É muito pelo contrário. Você está ali diante de uma política pública feita por homens e para homens, nunca sendo pensada na necessidade específica, por exemplo, desse ser humano que precisa de todo o amparo possível. Porque eu acredito que o dia que a escola conseguir dar conta, no sentido mais amplo, da forma mais concreta, e realmente garantir o direito das crianças PCDs, essa escola vai conseguir garantir o direito para todas as crianças, né? E aí os problemas relacionados ao racismo, à homofobia, ao machismo, que ainda é muito forte, porque a escola não é uma ilha isolada, a escola, muito pelo contrário, ela reflete os problemas que a nossa sociedade traz. Muitas vezes os professores não têm condições de lidar com isso. Lógico que tem a questão da valorização profissional, tem a questão da formação, mas hoje em dia, por exemplo, há 25 anos, o professorado luta pela implementação do plano de carreira. Volta Redonda é uma das cidades que tem a maior renda, inclusive não gasta os 25% constitucionais na educação. Faz manobra com o Fundeb. O Fundeb, que é um direito, e o governo federal garante para nós isso. A prefeitura usa o Fundeb como ela bem entende, na forma de gratificação, justamente para que não seja necessário a remuneração dos aposentados. Quer dizer, é uma política de covardia extrema para com idosos, para com crianças PCDs,
para com crianças negras, para com meninas. Então, assim, eu posso continuar falando para vocês até amanhã. Eu falo, inclusive, do currículo, que o currículo da Rede Municipal de Volta Redonda é plagiado. Não foi uma construção coletiva, não foi um debate democrático. Consigo dizer para vocês, inclusive, da onde foi plagiado. Do estado do Paraná. Foi um copia e cola. Não teve nenhum debate coletivo. Então, assim, para além disso tudo, eu gostaria de dizer também para todos e todas que os meus 2 filhos estudam na Rede Municipal de Volta Redonda e o meu filho, que vai fazer 15 anos, é uma criança autista. Então, assim, eu estou entendendo bem sobre o que eu estou falando. A gente encontrou aí mais uma interseção, né, entre a questão da educação e a assistência social, na questão também do vínculo empregatício. Você falou da questão das cuidadoras. Volta Redonda, ano passado, declarou que havia um déficit de cuidadoras nas escolas de mais de 250 profissionais. A prefeitura admitiu que faltam 250 cuidadoras em Volta Redonda. Não, mas nós vamos resolver isso, vamos fazer um processo seletivo, não é concurso, fazer um processo seletivo, né, para contratar por algum outro vínculo empregatício, como CLT, mais precarizado. E vamos fazer esse processo e tudo mais, mas a gente faz e não aparece ninguém, não aparece gente suficiente, a gente não consegue dar conta dessa necessidade. Por que será? Por que para um trabalho que é difícil de ser realizado, o trabalho do cuidado é um trabalho muito difícil de ser realizado, e a prefeitura oferece menos de um salário mínimo? Menos de um salário mínimo, com condições precárias, e não aparece gente suficiente. Talvez se houvesse realmente uma vontade política de realmente fazer uma política pública para esse sentido, talvez realmente conseguisse dar conta, mas não é a vontade da atual gestão, não era da passada, e a gente vem num ciclo de precarização há décadas que tem estourado na educação, na assistência e por aí vai. Eu sou filho de uma professora da Rede Municipal de Volta Redonda. Eu estudei em escola pública em Volta Redonda, me formei tanto no ensino fundamental, me formei no Colégio Getúlio Vargas, e no ensino médio me formei no Colégio Estadual Barão de Mauá. Então eu conheço bastante a realidade da escola pública de Volta Redonda, sobretudo porque eu também acompanhei, né? E agora, hoje, eu como um filho que cuida dos pais idosos, vejo essa precarização que a Juliana falou, daqueles que se dedicaram uma vida para construir a educação pública de Volta Redonda, né? Agora, também é importante, Alexandre, a gente registrar, acho que a Juliana falou aí de que, né, são políticas feitas por homens, né, para mulheres, e é fundamental a gente falar da importância da participação da sociedade nos debates em torno da formulação das políticas, né, porque, afinal de contas, são essas pessoas que vão ser as beneficiárias. Eu acho que quando a gente fala em socialismo e liberdade, né, que é a sigla do nosso partido, a gente fala justamente na possibilidade das pessoas serem livres para poderem participar, opinar e decidirem os rumos da política pública que vai ser destinada a elas mesmas, né? Falo isso porque eu sou de uma geração aqui em Volta Redonda de muita luta em torno da defesa da educação pública gratuita e de qualidade, né? Luta dos professores e funcionários de um modo geral da rede pública, né? Tá aqui a Juliana, que é a diretora do CEP, né? Mas a gente também vem de gerações de militantes do movimento estudantil que tiveram muitas conquistas ao longo, né, das décadas aí, e eu pude, felizmente, fazer parte de muitas dessas lutas, né? A meia passagem, por exemplo, que hoje é o passe, né? Que aliás há décadas é o passe que o estudante usa, ele é produto de luta do movimento estudantil, né? A possibilidade da gente ter outras frentes de ensino médio na cidade também, enfim, né? É importante que a gente afirme aqui que sem mobilização e sem luta da sociedade civil, não adianta ninguém dizer que vai chegar no governo e vai fazer, né? Tem que ter lá a população perturbando, seja quem for que estiver lá, perturbando, cobrando, enchendo o saco, participando, dizendo o que quer, apresentando as suas necessidades e de forma organizada, porque só assim a gente efetivamente consegue derrubar essas estruturas que marcam as políticas públicas em Volta Redonda, inclusive a política de educação.
Sim, você comentou sobre a questão do passe escolar, como foi uma vitória, né? Conseguir a meia passagem para os estudantes da rede municipal e depois também das redes particulares, que é uma vitória que a gente teve aqui há muitos anos, que sempre corre risco, porque agora, por exemplo, com o aumento, há um subsídio sobre a passagem como um todo que não entrou para o subsídio da passagem, meia passagem. Então, o estudante hoje ele paga proporcionalmente aí mais caro, não está pagando meia sobre o outro. É uma confusão que o Volta Redonda tem arrumado pela precarização do transporte público como um todo. Acho que esse é um ponto muito importante. Volta Redonda, se a gente fizer uma pesquisa aqui, o que o povo mais reclama na cidade, com certeza um dos pontos que vai ser mais dito vai ser o transporte público, porque afeta todo mundo. Mesmo quem anda de carro, às vezes não percebe, mas obviamente está sofrendo pela falta de transporte público, porque quanto mais pessoa usa o transporte público, menos pessoas usam carro. Quanto menos pessoas usam carro, quem está usando carro vai enfrentar menos transtorno e trânsito, né? Então é uma coisa que beneficia todo mundo. Mais ônibus de qualidade, mais pessoas usando os ônibus, menos carro na rua, é menos poluição, que é um tema que a gente vai tratar também. É mais direito à cidade, porque mais pessoas circulando, mais pessoas usufruindo dos benefícios urbanos que a cidade tem. Então é convivendo um com o outro, podendo ir para o cinema, podendo ir para a escola de fato, independente também do dinheiro do passe, porque passe é dinheiro, né? Se a pessoa precisa recarregar o passe escolar, hoje um mês de passagem é R$90. R$90 é bastante dinheiro, bastante dinheiro. Então a pessoa realmente não está tendo acesso até à educação, e a gente vai entrar, né, com tudo isso que afeta. Mas eu queria falar, então, a gente sabe, não precisa falar muito sobre o problema que é o transporte público, porque as pessoas sabem, né? Existe toda uma questão estrutural que a gente pode falar em uma outra oportunidade, mas eu queria falar um pouco do que a gente acha que é a solução. E a solução não tem mistério, é investimento. Preciso entender que o transporte público ele tem que ser prioridade. Ele não é um serviço comercial, né? Então a própria palavra coloca público, né? Mas o público ele não deveria ser só no público que são várias pessoas usando, né? Ele é público porque é uma utilidade pública. Se você faz uma greve agora de ônibus, a cidade para. Não tem como, as pessoas não têm como ir no trabalho. Se todo mundo de Volta Redonda pegar carro para ir para o trabalho, a cidade simplesmente não anda, né? Tem uma estatística que coloca que se todo mundo que tiver carro, tirar o carro da garagem e colocar na rua, 30% da cidade vai ser coberta de um carro atrás do outro. Um carro atrás do outro, enfileirado, 30% do território de Volta Redonda só com carro. Então isso é inviável, então a gente precisa de transporte público. Isso mostra como que é essencial. Essencial assim como água, como a luz, como a saúde, a educação, é o transporte público para a cidade poder funcionar. E quanto pior o transporte, pior a cidade funciona. Então a solução para mim é muito clara. Isso está de forma incipiente em outras cidades. A gente tem outras experiências que têm funcionado. Eu falo muito o pessoal sempre cita Maricá aqui no estado do Rio de Janeiro, mas temos outros como Caucaia, que é uma cidade maior em população do que Volta Redonda, que fica lá no Ceará, né? Então é muito importante. Tem outras cidades, Mariana em Minas Gerais, outras cidades, Vargem Grande Paulista, outros que o transporte é gratuito, né? Transporte de qualidade. E é claro que sempre é uma luta também, porque mesmo quando a gente municipaliza e há um investimento, a demanda aumenta e a gente sempre vai lutar por uma qualidade melhor. As experiências elas estão acontecendo e sempre teremos críticas. A crítica é produtiva, mas a gente precisa avançar. E em outros lugares temos visto que transporte público de qualidade é uma necessidade e uma coisa possível. Aqui a gente tem contas que mostram que para o transporte público hoje em Volta Redonda funcionar é necessário menos de 4% do orçamento público. Menos de 4% do orçamento municipal você dedicado a isso, hoje por volta de 50 milhões de reais. Se pensar que a obra da 33, essa confusão, essa bagunça que você está vendo lá, essa obra custou 20 milhões de reais. Com 50 milhões de reais por ano, você consegue municipalizar e transformar em gratuito o transporte público, um transporte de qualidade. E depois disso a gente precisa avançar, precisamos de um transporte que seja elétrico, que não polua, porque temos já uma usina que polui por uma cidade, não, por um país inteiro praticamente. A siderurgia é uma indústria pesadíssima, que já polui o suficiente. Então temos que tirar a poluição de outros lugares que não é necessário. Hoje temos tecnologia de ônibus elétrico, em Volta Redonda temos 3 que circulam, por que não todos os ônibus elétricos?
Isso está avançando em outras cidades, então precisamos ir avançando. O transporte público é essencial para que a cidade funcione. Assim, você fez eu lembrar de uma coisa, Alexandre. Eu trabalhei no Vale Verde, no açude, já morei no açude, já morei próximo à Vila Brasília, trabalhei na Vila Brasília, né? Hoje eu moro na Vila Americana, que também é um lugar que tem dificuldade com o transporte público, mas é interessante que eu me lembro quando eu era jovem, a juventude de lá falava assim, agora eu vou lá fora, como se chegar até a vila fosse outro mundo de fato, né? E a gente sabe que o direito à cidade está diretamente ligado a isso, né? Essa juventude que fica na periferia, isolada, a gente chama até o exílio, né? O exílio da juventude negra e periférica, nesses lugares, e parece que é proposital, né? Porque a gente sabe que isso também vai determinar o quanto essa cidade é democrática ou o quanto essa cidade é partida. E, infelizmente, Volta Redonda é uma cidade totalmente partida, né? Uma vez eu estava lendo sobre quais são os índices que determinam o nível de democracia em um país. O número de mulheres que participam dentro do parlamento. E, assim, todo mundo aqui sabe, né? A Câmara de Volta Redonda não tem nenhuma mulher. Quer dizer, a gente conseguiu ainda regredir. E pensando bem que a gente não precisa só de uma mulher para repetir a política econômica que está estabelecida dentro da nossa cidade. O que nós precisamos de homens e mulheres que realmente levem pautas da população, porque o volta-redondense, o povo volta-redondense não aguenta mais, né? A gente quer ter o direito da cidade garantido e a gente quer a integração do centro com a periferia. A gente precisa disso porque a gente precisa... Porque isso tudo vai determinar o direito ao lazer, o direito à cultura, o direito ao esporte, o direito à educação, todos os direitos, né? Eu venho de uma experiência, e aí rapidamente eu vou falar para vocês, do que foi essa reforma do ensino médio, né? O impacto disso dentro... da rede estadual e o que aconteceu em Volta Redonda. Em 2020, nós tivemos um índice de 3.500 crianças que concluíram o 9º ano do fundamental. Só que essas 3.500 crianças desapareceram do sistema educacional. Elas não fizeram a sua matrícula no estado. E isso foi no mesmo ano que a prefeitura fechou a FEVRE, que até aquele ano a prefeitura tinha oferecido o ensino médio na FEVRE. Então, assim, eu acho que estamos falando de transporte, estamos falando de vida, porque você está negando a essa juventude a possibilidade de respirar e de mudar a realidade da própria família, né? Sim. Tudo isso relacionado, sem dúvida alguma, o que nós temos que defender prioritariamente é o transporte público gratuito de qualidade, porque o transporte é um direito assim como qualquer outro. A gente está tentando avançar nesse debate, é um debate que vai estar cada vez mais vivo agora com diversos processos de ações judiciais contra as empresas para que elas saiam de Volta Redonda, isso está se desenrolando. Mas muitos falam de a gente precisa de uma nova licitação, na verdade nunca teve licitação, né? Mas precisamos de uma licitação em Volta Redonda para escolher ônibus e tal, sendo que esse não é o problema, não é a falta de licitação que é o problema, e a gente tenta até falar com os atores políticos, convencê-los da real situação, porque não adianta, eu entendo estruturalmente a questão do transporte, vejo que nenhuma empresa dentro desse mecanismo, dentro dessa lógica que está colocada, vai conseguir prestar um serviço de qualidade, mas mesmo que a gente conseguisse aumentar o número de ônibus, que fossem todos novos, que fossem todos até elétricos, que com ar-condicionado, mas que com uma passagem cara, com uma passagem de R$6, vá na periferia e pergunta como está o serviço de ônibus. Não sei, não uso, não pego. R$6 para ir, 6 para voltar, eu não almoço. Então não adianta, o serviço tem, para estar bom, para ser de qualidade, de fato ele tem que ser acessível. E acessível não adianta nem sequer colocar como R$1. A gente às vezes tem a dificuldade de entender o que, para quem está fora do mercado de trabalho, para quem está como
é um serviço autônomo, que depende de variações na economia, que está com um carrinho de pipoca, ou o subempregado, o quanto é R$1, o quanto é R$2, e aí para ir, para vir. Então, assim, a gente precisa de um serviço que seja acessível de verdade. Eu estava ouvindo vocês falarem aqui, né, a Juliana falando do exílio da juventude, né, e há quem diga que não existe luta de classes, né? É só olhar para a cidade que a gente vê, né, o quanto a desigualdade ela é visível e ela é violenta, né, porque, de fato, o que a gente vê é uma política de você criar guetos, né, para determinados grupos populacionais ficarem bem longe daquilo que, inclusive, contradiz a própria ideia de cidade. Né? Porque quando a gente fala de cidadania, é isso, é o convívio entre os cidadãos, né? Independente da sua posição econômica, ou étnico-racial, ou etária, né? Enfim, a convivência entre os cidadãos, né? Para que os cidadãos possam, então, construir uma comunidade, viver em comunhão. E, infelizmente, né, o que a gente vê é o uso do solo ser uma expressão da luta de classe no Brasil. Quando você fala de transporte público, né, quando a gente fala de transporte público, a gente está falando de interesses muito poderosos. Né? É muito poder em jogo, são interesses muito, muito pesados. Né? A gente tem as grandes indústrias automobilísticas que ganham, né, com a ausência de uma política pública de transporte gratuito de qualidade. Né? Eu, quando era jovem, criança, em Volta Redonda, a gente tinha, por exemplo, deslocamento intermunicipal por outras vias que não havia rodoviária, né? De trem, enfim, né? E isso, a malha ferroviária do país simplesmente acabou, né? Seja para transporte de carga ou para transporte de passageiro, para mobilidade, porque existem interesses econômicos muito poderosos em torno da pauta do transporte público, e interesses esses que não levam em consideração o básico, a necessidade de mobilidade urbana, a necessidade das pessoas se movimentarem na cidade, para estudar, para trabalhar à noite, para se divertir. Né? Até hoje as famílias vivem isso, eu vivi isso na minha juventude. Né? Não pode ficar até de madrugada porque é perigoso, não tem como voltar para casa. Né? Às vezes nem de madrugada, até mais tarde hoje em dia, dada a precariedade do serviço de transporte. Ou seja, equipamentos da cidade que a gente podia estar ocupando nessa ideia de convivência, a gente não consegue porque simplesmente a gente não se movimenta, não tem mobilidade. E isso mexe com interesses muito poderosos que a gente efetivamente precisa enfrentar. É isso, né? A luta de classe é real, só que os pobres perderam, né? E a gente tem que... Ainda não. a gente tem que voltar, e na verdade ela nunca acabou, né? Mas na verdade assim, a gente tá lá caído no chão e o árbitro tá cantando 10, 9, 8. E principalmente em Volta Redonda, né? A gente tem isso dialoga com esse próximo tema. Eu posso contar só uma Claro. historinha pessoal? Acho que eu nunca falei isso publicamente. Mas quando eu era criança, eu tinha uns 10 anos de idade, eu morava no morro, que eu falei para vocês que até hoje não passa ônibus, né? Então, eu descia o morro da minha casa com peso, né, com a mochila pesada, e eu subia o morro no sol de meio-dia. Então, era comum, quando eu chegava em casa com muita fome e muita sede, eu abria a geladeira e enfiava água gelada para dentro, né? Numa dessas, eu sofri um choque térmico dentro do intestino. E eu fiquei internada por isso. Fiquei 1 semana no hospital internada por isso. E pouco tempo depois eu descobri que eu tinha hérnia umbilical. De tanto esforço que eu fazia carregar o peso e subir o morro, que eu tive esses 2 problemas de saúde, né? E aí, se a gente parar para pensar, né? Teve uma outra situação na mesma época, um escorpião foi lá e no meu pé. E era de madrugada. E a gente não tinha carro, não tinha ônibus, não tinha nada. Eu me lembro da minha mãe me jogando nas costas dela e descendo no morro correndo, gritando, pedindo ajuda.
Quer dizer, minha mãe também, uma mulher sozinha, né, uma mulher separada, né, que não tinha essa coisa do homem do lado, sofria muito preconceito, porque os vizinhos não queriam colocar ela dentro do carro deles, porque a esposa ia brigar, entendeu? Então, assim, é uma vida difícil pra caramba, quando a gente não tem um mínimo de transporte, né, para garantir esses direitos, né, direito à saúde, direito à educação. Isso é a luta que a gente tem tido há muitas décadas, e eu acho que a gente está num momento muito crucial dessa luta do transporte público, porque temos tido alguns avanços, né? A Erundina fez a proposta da PEC para que se crie o Sistema Nacional, o Sistema Único de Mobilidade Urbana, que é no mesmo viés da SUS, né? Porque em 89 se cria a Constituição, né? Em 88 a Constituição Nacional Brasileira, e se dá o direito à saúde, só que a partir daí se precisa regulamentar como se garante esse direito, e depois se cria a lei do SUS, né? Nos anos 90 já. E a mesma coisa acontece no transporte público, entrou como direito, assim como a saúde, né? Em 2016, pela própria Erundina, logo depois das movimentações de 2013, só que não foi se criado nenhum tipo de regulamentação para que esse direito seja garantido. Então hoje é um direito pétreo, né? Inegociável o transporte público, assim como saúde, educação e moradia, por aí vai. Transporte só que não foi até hoje regulamentado como esse direito vai se dar. Então há essa PEC para que a gente crie esse Sistema Único Nacional, né, de mobilidade urbana, para que venha o financiamento federal, que é quem tem a carteira de fato para fazer isso, para que os municípios possam garantir o transporte gratuito de ônibus. Então acho que devagar a gente está avançando e falando, né, essa luta de classe, os pobres estão perdendo, mas a gente precisa de esse revide. Em Volta Redonda, a gente está nesse movimento de tentar voltar essas organizações de rua até, né? A gente tem um histórico de décadas, né? Tem foto na época da ditadura da greve dos peões, em 78, e o Sistema Nacional de Formação tem foto, né? Você tem hoje o registro das fotos do pessoal tudo terceirizado da CSN, fazendo greve, andando da rodoviária até a prefeitura na época. Então, assim, é um histórico nosso de mobilização de rua que a gente precisa retornar, né? Tem sido muito tempo que a gente não vê essas movimentações de rua, e a gente tem conseguido, nos últimos 2 anos fizemos uma movimentação contra a CSN, contra a poluição, né? Contra a CSN, contra as autoridades, órgãos fiscalizadores, prefeitura, poder público, contra a poluição. Fizemos isso em 2022, 2023, em julho. 2022, inclusive, foi no aniversário da prefeitura. Fizemos a passeata do pó, ou contra o pó, que deveria ter sido, mas enfim. E ano passado, de novo, fizemos um ato contra a poluição. E esse ano, com certeza, iremos fazer de novo. A poluição não parou, tivemos pequenos avanços. Sempre quando a gente está muito movimentado, gera notícia, sai no jornal, saiu o Jornal Nacional, né? E os políticos tentam capitalizar isso, passam uma lei ou outra. Ano passado conseguimos aprovar a regulamentação para que esse pó preto que está nas casas volte a ser medido. Hoje sequer ele é contabilizado, ele chegou a ser contabilizado, parou em 2017, e agora conseguimos passar uma regulamentação para que isso seja medido pelo menos, mas ainda não está efetivo, porque a gente diminuiu a mobilização. Então, assim que a gente diminui, eles param de mexer. Então, por isso que a gente precisa voltar. A gente tem conseguido criar algumas ações. Essa semana estamos marcando mais uma reunião com o Ministério Público para acompanhar como está a execução do TAC, enfim, toda uma burocracia, mas eu tenho visto que a gente tem avançado. E sábado fizemos uma assembleia, né, contra a poluição. Nessa mobilização trouxemos um coletivo de Santa Cruz, Zona Oeste do Rio de Janeiro, que eles têm uma briga também muito grande contra a TKCSA, que é uma usina que foi proibida de ser instalada na Alemanha. A ThyssenKrupp, que é uma empresa alemã, fez um projeto, tentou instalar na Alemanha, foi rejeitado por questões ambientais, veio no Rio e foi aceita de braços abertos, com isenção fiscal e tudo, mas que não atende às normas mínimas ambientais. Então, as meninas, uma luta incrível que elas têm, trouxeram para cá, né, essa experiência, fizeram esse debate com a gente. Elas compraram equipamentos de medição da poluição e fizeram uma metodologia. Então foram, com essa experiência, foram em diversos lugares, né, de poder, como até a ONU. Então assim, foi muito importante essa assembleia. A gente comprou também 3 equipamentos nossos, vão chegar aí. Eu queria saber um pouco de você também, Ju, como você
Sentiu, como você tem sentido essa mobilização contra a poluição? Como foi a Assembleia no sábado? Eu assim, eu achei maravilhosa a participação das meninas do coletivo Marta Cidade. Marta Trindade. Marta Trindade, exatamente. As meninas, elas fazem um projeto de vigilância popular muito interessante, né, pautado numa metodologia da Fiocruz. Nós, aqui em Volta Redonda, nós temos alguma experiência com a Fiocruz, né, enquanto movimento popular mesmo, né? A gente sabe que os problemas de Volta Redonda, através dessas partículas que são inaláveis, que vão para a corrente sanguínea, nós ainda temos problemas assim até mais graves do que esse, né? Porque nós temos a poluição da água e do solo, toda uma estrutura de racismo ambiental instaurada na nossa cidade, relacionada ao aterro, né, de produtos químicos na década de 70, que depois a CSN deu um fim comercial, né, para os produtos químicos. O carboquímico passou a lucrar, inclusive, aí pararam de aterrar esse resíduo químico, mas assim, a gente descobre as coisas, né? Não é só o Volta Grande 4 que tem produto químico no solo, né? A gente sabe que ali não pode ter poço, você não pode fazer quase nada, você morando ali dentro. Não pode ter nem planta. Se você plantar para comer um alface, você pode passar mal. Mas, assim, o Ilha Parque, por exemplo, que é uma zona de posse, né, de ocupação em Volta Redonda, é também uma área muito contaminada, né? Então, nós estamos, né, junto ao Sul Fluminense, né, contra a poluição, estamos aí fazendo esse movimento com outros movimentos sociais para que a gente finalmente comece a fazer essa vigilância popular e no sentido de aumentar ela, potencializar ela. A gente quer saber mesmo quais bairros de Volta Redonda são mais atingidos, no sentido de fazer com que a CSN minimamente faça uma reparação, né? Porque a gente sabe que a privatização conferiu a todo o povo de Volta Redonda uma perda de direitos muito grande, né? A gente está falando aqui da assistência social, da educação, e a gente está falando de tudo que a gente perdeu em termos de lazer, cultura, quando a CSN foi privatizada. Hoje ela tem um dono, ela prefere fechar todos os estabelecimentos, toda a propriedade que é fruto do trabalho do povo de Volta Redonda, ela prefere deixar fechado, derretendo, até estragar o escritório central, o posto de puericultura, que era tão importante para as crianças de Volta Redonda. Então, assim, passou da hora da gente pensar que vamos monitorar o ar, sim, porque nós precisamos de uma reparação e vamos continuar reivindicando a justiça social necessária para impedir o racismo ambiental que ainda é tão forte e latente na nossa cidade, né? Não é à toa que tudo que é construído é com sangue desse trabalhador e dessa trabalhadora e a gente não tem nada em troca, o que a gente tem é o ar poluído. Então a gente tem que tomar alguma decisão. Nós, do pessoal, temos algumas propostas, inclusive relacionadas à reforma tributária. Eu acho que é importante o povo saber também. Inclusive, o dono da CSN tem que saber disso também. Com certeza ele sabe. Já chegou nos ouvidos dele. Não, a Juliana tocou num ponto que, para mim, é fundamental para entender poluição em Volta Redonda. Eu sou da geração que pegou a CSN estatal, né? Mas pegou a CSN estatal sendo sucateada para justificar a privatização. Que é isso que a gente vê acontecer, inclusive, no serviço público, né? Você vai sucateando, baixando a qualidade para que isso justifique a privatização ou formas alternativas de você incentivar o setor privado no âmbito da política pública. E não foi diferente com a CSN, né? A gente vivia uma poluição muito intensa ali na fase final da CSN como estatal, né? Isso foi usado como justificativa. Não, uma vez que privatizar, a iniciativa privada vai fazer os investimentos necessários. Nós estamos vendo que, além de ter demitido quase todo mundo que trabalhava lá, ter destruído o sonho de gerações como a minha, não é? Porque eu era adolescente quando a CSN foi privatizada e a minha geração se viu muito sem perspectiva de futuro nessa cidade.
de pagar baixíssimos salários para os seus trabalhadores, ainda continua poluindo. Então eu acho que é importante a gente falar isso, porque isso desmonta a falácia do discurso privatista. A falácia do discurso de entregar para a iniciativa privada é sinônimo de melhoria na qualidade. Isso não se aplica na prática. É só a gente observar e pesquisar as experiências históricas, né? Seja no campo das indústrias estatais, seja no campo das políticas públicas, né? E aí o que a gente vê, na verdade, é uma empresa cujos donos não moram aqui, mas que jogam o lixo da empresa no lugar onde eles não moram, né? Os donos da empresa são os donos de 1/4 do solo da cidade, que é subutilizado. E o que era utilizado está deixando de ser utilizado. Juliana falou aqui do escritório central, Juliana falou também do Centro de Puericultura, tem o Recreio do Trabalhador, né? Quantos de nós não jogou bola, não nadou na piscina, não jogou basquete, não frequentou a quadra do recreio, não assistiu um show ou uma peça de teatro que lá foi promovida? E que hoje a população de Volta Redonda está simplesmente impedida de viver essas experiências porque existe um interesse econômico maior de especulação imobiliária dominando o uso do espaço da cidade, né? Clubes vêm sendo fechados, clubes históricos, né? Clubes, inclusive, que historicamente foram ocupados pela população mais sofrida da cidade. Então, eu acho que a gente não pode ter ilusão. O fato da gente ter um ar poluído, um solo poluído, uma água poluída, acontece pura e simplesmente em nome de interesses econômicos capitalistas, né? Então, a gente não pode só falar da poluição, eu acho. Acho que é importante a gente demarcar que tem interesse de classe aí e que esse interesse fere diretamente os nossos. Essa questão da privatização é importantíssima para a gente entender essa questão da poluição também, né? Volta Redonda, quando foi privatizada, né? Eu sempre cometo esse ato falho, mas depois eu vejo que é verdade, né? Privatizou não só a CSN, mas privatizou a cidade inteira. Mas quando os compradores ou ganhadores da usina compraram ou ganharam a CSN, eles herdaram não só os ativos seriam o que gera lucro, que seria a usina, ganharam a cidade, os imóveis, propriedades que eram da CSN, mas também com isso, legalmente, eles herdaram os passivos, né? Passivo é o que eles devem à cidade. Então, existem passivos ambientais, passivos sociais, existem diversos passivos. E o passivo mais óbvio e claro, dentro de uma usina siderúrgica, dentro da lógica produtiva da usina siderúrgica, é o passivo ambiental. Esse passivo ambiental, inclusive, está na justiça para se discutir o valor desde 1995. Chegou no STJ, desceu para a segunda turma, está tentando se decidir qual é esse valor desse passivo, que foi herdado em 93, né? Fora o que de 93 para cá deveria ser cumprido. Então, esse passivo ambiental, essa responsabilidade que ela tem com a cidade precisa ser debatido, porque tem um valor, tem um custo. Tem um custo para o SUS, tem um custo até para o próprio comerciante, quando um funcionário seu não pode ir para uma crise alérgica, para um problema pulmonar. Isso tudo é custo. Então, existe um custo até financeiro, fora o custo de vida, né, da pessoa, que isso não é calculado. O sofrimento, as mortes prematuras, os abortos, tudo que hoje nós já sabemos que é relacionado a um ar poluído, né? A siderúrgica, ela é responsável no mundo por 7% de todas as emissões de gases de efeito estufa. Só a siderurgia. Só a siderurgia. Pensar o que é isso dentro de um mundo que polui com queimadas, com pasto, com carros. Só a siderurgia é responsável por 7%. É uma indústria altamente pesada, e nós temos aqui uma siderurgia que ela é peculiar, porque já não se fazem mais assim, que ela é de ponta a ponta. Chega aqui as matérias-primas, minério de ferro, carvão, e sai já o aço laminado no final. Ela é todo o processo, são 11 quilômetros de usina. Nem a TKCSA, que hoje é término lá em Santa Cruz, faz isso, né? Ela pega e ela faz o lingote, né? Então, é uma indústria, usina altamente pesada, altamente poluidora,
que toda a cidade faz parte do processo. Então, se nós temos uma cidade que precisa entrar e sair carretas a todo momento por causa da usina, isso afeta o trânsito. Isso é mais poluição porque a carreta está ali. Só de pensar só nas carretas que vão levar a escória para a montanha de escória na Volta Grande, são 100 carretas entrando por dia, mais 100 saindo por dia. Por dia, 24 horas. Isso é tudo por causa do CSN. Então ela gera ainda mais poluição. A cidade é o processo produtivo, não se faz um processo produtivo desse tamanho sem o resto da cidade, então ela precisa da gente. Eu acho que isso é importantíssimo a gente destacar. Eu queria saber quanto tempo a gente tem, Lucas? Então a gente precisa ir encaminhando. É só para fechar, né? Eu acho que a gente está aqui nesse ano de 2024, a gente não pode ignorar, né, que é um ano eleitoral, e eu acho que é falar sobre essa conscientização da importância do voto. Nós vivemos uma volta redonda que a gente colocou sobre a política de destruição do Neto, né? A VR abandonada não é à toa, né? A gente surgiu um momento do final do governo Samuca, a entrada do Neto, mas o Neto está no 5º mandato, querendo o 6º mandato, ele é pré-candidato, né? Então a gente precisa dizer que esse abandono sim é por causa dele também, e que é importante, a gente não, mesmo que a gente tenha toda a crítica à classe política, a gente critica a instituição, a democracia burguesa, todo esse processo que é um processo de cartas marcadas, é inegável isso. Quem chega lá é quem tem dinheiro, quem tem o poder, e esse processo se reproduz. É inegável isso. Mas ao mesmo tempo a gente não pode ignorar, porque virar o olho, reclamar só, não vai mudar. A gente precisa pensar em como que a gente se coloca em todo esse meio. Eu queria saber um pouco de vocês para finalizar. A gente não tem como a gente passar aqui do nosso tempo, mas então colocar esse tema, que a gente está agora no final do primeiro mês do ano, e agora teremos outras oportunidades, outros debates desses com toda certeza, mas é a importância desse ano eleitoral e finalizando. Então, Alexandre, eu acho que você tocou num ponto muito importante. A gente está há décadas vivendo sob a mesma política. Ainda que podem ter aparecido algumas pessoas que, porventura, tenham apontado possíveis alternativas, elas efetivamente não aconteceram, né? A gente está há décadas vivendo as mesmas relações políticas, só que com contextos e realidades muito mais precarizadas do que a gente tinha há algumas décadas atrás. E para isso a gente precisa de políticas novas, políticas que atendam às necessidades da população. Nós do PSOL, repito, temos uma plataforma que envolve a população na construção das políticas públicas, na construção do programa de governo, na construção daquilo que é efetivamente importante para atender às necessidades da população. Agora, atender às necessidades da população também pode ser uma coisa muito abstrata, porque existem necessidades e necessidades, né? Sobretudo, aquelas pessoas que historicamente há décadas vêm sendo cada vez mais expropriadas dos seus direitos mais básicos de convivência na cidade. É para esse público que a gente precisa olhar prioritariamente. Isso não significa esquecer os outros, né? Mas isso significa que a gente precisa ter um poder público, precisa ter um governo de reparação das desigualdades sociais, que enfrente efetivamente as desigualdades sociais nas suas estruturas e não apenas maquiar as relações, né, e a infraestrutura urbana para parecer que vivemos em uma cidade moderna, sendo que nós sabemos que a população, boa parte da população não está conseguindo acessar. E que para isso é fundamental a organização popular, né? O momento eleitoral é um momento importante, é um momento em que a gente consegue parar um pouco para pensar a cidade coletivamente através das propostas dos candidatos. Eu acho que é um momento fundamental. E nós do PSOL, né, estamos nos colocando novamente aí no debate público, né, para a prefeitura da cidade, mas eu entendo que, sobretudo, olhar o processo eleitoral com um pé na importância da participação coletiva constante das pessoas.
Porque só com essa mobilização de rua, só com essa participação, é que a gente efetivamente consegue transformar essas relações que há décadas vem promovendo o abandono de Volta Redonda, como bem demonstra a página do VR Abandonada desde 2020. Acho que a gente vai viver um momento aí muito importante. A gente viveu no país, né, vivencia no país ainda, né, momento de muitas tensões políticas, e nós temos uma posição muito firme com relação a elas, e que certamente elas também vão se manifestar nesse processo eleitoral aqui de Volta Redonda, e que a gente não tem medo, né? A gente está a fim de fazer o debate efetivamente para quem precisa das políticas públicas. As políticas públicas, elas têm uma característica de serem universais, né? Mas nós sabemos que essa universalidade é para atingir aqueles que muito pouco acessaram da riqueza que eles mesmos construíram. Como bem lembrou a Juliana aqui quando falou da construção de Volta Redonda. Então, um chamado que o pessoal faz ao debate público para que conheçam as nossas propostas, que nos acompanhem nas redes sociais, nos acompanhem nos nossos veículos de comunicação, que participem, que questionem, que colaborem, que proponham, porque só assim, com a nossa organização coletiva, a gente efetivamente consegue destruir as estruturas que mantêm as relações de poder em Volta Redonda. O Charles está chamando a nossa atenção para o processo democrático, né? Para que a gente realmente faça isso na prática, né? Nós temos aí em Volta Redonda um grande exemplo do que... Por que Volta Redonda está abandonada? Os conselhos municipais todos, com muita dificuldade operando, num sistema muito obsoleto, muito antigo, muito arcaico, e é feito assim justamente para que a população não participe. Eu acho que é muito importante o povo de Volta Redonda entender que, enquanto nós continuarmos elegendo grandes empresários, Volta Redonda vai continuar abandonada. Nós temos planos, nós temos um programa bonito de governo que nós convidamos a todos e todas a conhecerem, né? Nós vamos ainda fazer esse lançamento, né, na época certa, durante o ano, mas é importante pensar que a Secretaria de Direitos Humanos ela vai ser a nossa principal, né? Porque a gente está entendendo, quando eu falei lá atrás, que, por exemplo, as crianças de inclusão, quando a educação for efetivamente garantida a elas, vai ser garantida para todas as outras. Então, assim, vamos começar esse processo acreditando e esperançando que só um trabalhador ou uma trabalhadora pode reverter esse quadro. Enquanto continuarmos elegendo mais do mesmo, e eu estou falando, não estou cantando aqui uma novidade, não. O que a gente está reivindicando aqui é justiça social. Obrigada, gente, é isso. Queria muito agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aqui ao vivo, no VR Abandonado, no Instagram. Agradecer a todos que vão assistir depois, agradecer a galera do YouTube também, agradecer o camarada que tem feito aqui a operação, o Lucas, ao estúdio. Obrigado, Lucas, obrigado, galera. E estaremos com certeza aí fazendo outras gravações. Eu falei, acho que é importantíssimo essa nossa forma também de tentar alcançar as pessoas de diversas maneiras. Eu acho que muito se reclama que não há participação popular, a população está apática, alguma coisa assim, mas que a gente precisa fazer esse esforço. A gente precisa ir nas pessoas, né? E ir nas pessoas é onde elas estão. Não é só eu também estar ali na rua panfletando, batendo na casa da pessoa. Se as pessoas estão com o celular na mão, a gente tem que estar lá, isso é óbvio. Então a gente vai ter que fazer esse esforço, aprender também, que nem sempre é fácil, mas é isso. Queria agradecer muito a todo mundo e seguimos juntos. A luta sempre. Tchau, gente. Valeu.